Rola iniciativa, jogadores! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do DMCast. Eu sou o Jean Rodrigo e a diferença entre um herói aventureiro e um mercenário é que um arriscará a sua vida pelo ouro, enquanto o outro o fará apenas pela glória. Boa noite, gente. Eu sou o Antônio. Na internet me conhecem como Antônio Pop, um dos autores do Old Dragon e do Heróis de Valânsia. E já que pediram pra gente começar com uma frasezinha, eu já vou logo meter pé na porta e já deixar bem claro que em Valânsia quem escreve a história do cenário é você. Eu sou o Rafael Beltrame e na minha Valânsia tem muitas aranhas. Não tem nada pior do que aranhas. Boa noite, pessoal. Aqui é o Thiago Righetti e como o Pop meio que roubou a minha frase, eu só posso dizer que assim, o que tá nos ermos depende só de você e do seu grupo. Hoje nós vamos conhecer o cenário oficial para Old Dragon 2ª edição, lançada pela Buró Jogos. Eu tô falando aqui do cenário de Valânsia, de onde veio, como foi construído e principalmente como aproveitar ao máximo esse mundo em suas campanhas de Old Dragon 2ª edição. Mas tudo isso depois da vinheta. Este é o DMCast da Dice Masters. Valânsia é um cenário para Old Dragon 2ª edição e se passa num continente recém-habitado, onde um reino civilizado está estabelecido e todas as terras ermas à sua volta são completamente inexploradas. Esta terra é o antigo lar de civilizações ancestrais, ruínas intocadas e regiões selvagens, onde para além das montanhas tudo é imenso desconhecido. Uma terra de oportunidades para aventureiros sedentos por se tornarem os próximos heróis do povo. Valânsia é um cenário medieval clássico, com todos os elementos típicos da fantasia. Uma monarquia envolta em intrigas palacianas, vilas remotas à mercê de perigos e tesouros à espera de serem resgatados. Em Valânsia, quem escreve a história é você, como disse o Antônio. Mas eu quero aqui me aprofundar um pouco e quero perguntar para vocês como que surgiu a ideia de desenvolver um cenário como o de Valânsia para um sistema como o de Dragon, que tem tanta dessa mecânica de você deixar nas mãos dos jogadores e dos mestres criarem a aventura. Quais foram os desafios que vocês tiveram ao desenvolver esse projeto lá atrás? Começo eu? Começa você, Pop, porque assim, eu acho que quem meio que trouxe a fagulha inicial foi ele, então ele tem que começar a falar e depois a gente desenrola isso daí. Beleza. Então, tudo começou paralelo com o desenvolvimento da 2ª edição do Old Dragon, né? Eu e o Beltrame discutindo durante a pandemia, trocando e-mail, mensagem no WhatsApp, o Riga de consultor, e a gente delimitou o que a gente queria para o sistema, né? A gente queria fazer um resgate do AD&D mais clássico, se aproximar um pouco mais do que foi o D&D da Grow, do BX, da Cyclopedia. Então a gente queria passar um verniz um pouco mais clássico nas regras do Old Dragon 1ª edição nessa versão para a 2ª edição. Em paralelo, a gente precisaria de um cenário que dialogasse com mais perfeição com esse conjunto de regras e que fosse livre o suficiente para que nós pudéssemos inserir os elementos que a gente queria destacar no sistema dentro do cenário. E daí veio a ideia da gente fazer Valânsia, uma fortíssima inspiração com o que o Carameicos foi, por exemplo, para mim quando comecei a jogar com o cenário pronto, ainda na época da 2ª edição, porque antes de Carameicos a gente jogava o cenário do mestre lá e era aquela salada de referências, né, que todo mundo conhece, todo mundo que começou a jogar RPG já sabe como isso funciona. E aí o Valânsia, ele vem exatamente para isso, para você ter um cenário que seja clássico, que seja fácil de você identificar, os elementos principais da fantasia medieval estão ali na tua cara. É aquilo que o pessoal costuma chamar de vanilla, e a gente aproveitou para colocar os outros elementos que a gente tinha vontade, porque estavam inseridos dentro do Old Dragon, dentro de Valânsia, como, por exemplo, a exploração de ermos. Então a gente foi achando uma forma, como é que a gente vai criar um cenário onde eu tenha um reino medieval vanilão, mas ao mesmo tempo eu tenha um pedaço da terra onde seja totalmente inexplorado para eu poder ter aventuras nos ermos. Então aí a gente foi achando uma solução aqui, uma solução ali, para poder criar o cenário que
conseguisse conversar direitinho, né, dialogar, como eu disse, perfeitamente com as regras da nova edição. E o Old Dragon 2 ele tem essa questão também de ter regras bem mais aprimoradas, né? Ele conversa com dois públicos, ao meu ver. Ele conversa com um público mais nostálgico, lá de trás, que gostava de jogar D&D e sistemas retrô, e também ele digamos assim, ele é mais favorável para quem nunca jogou RPG na vida e quer começar de algum lugar. E assim, eu digo para vocês, eu fiquei encantado com o sistema online do Old Dragon 2, que você tem o Old Dragon Online lá, que você pode criar seus personagens, tem todo o livro básico lá para você trabalhar. Inclusive, para quem não sabe, gente, o livro digital do Old Dragon 2, assim como o primeiro era, o PDF é gratuito. Então, assim, é um livro extremamente acessível para novos jogadores, novos mestres. Inclusive, para quem não sabe, lá no site do Old Dragon tem uma aventura pronta em PDF também para resgate gratuito. É isso mesmo, Antônio? Aventura Isso Tumba dos mesmo. Reis Serpentes, eu acho que é isso aí, né? Uma aventura É isso mesmo. completinha. Tem mais aventuras disponíveis, né? O pessoal do Old Dragon Online, eles estão remasterizando as aventuras dos Old Dragons Day antigos, da primeira edição, para a segunda edição. Então, assim, aventura gratuita, eu acho que a gente já deve estar com mais 6 ou 7 disponíveis no site. Além de uma cacetada de material disponível, né? Que você pode adquirir e ir incluindo na tua conta dentro do Old Dragon Online para facilitar o teu jogo. Sim, sim, cara, é uma ferramenta incrível que vocês fizeram ali. Não sei como que ela funciona tão bem, porque é incrível. Inclusive, ela tem ligação com o Foundry. Vocês têm trabalhos lá com os módulos do Foundry. Eu comprei lá o módulo do combo lá, achei maravilhoso aquilo. Gente, tá tudo na mão. Imagina o trabalho que tiveram pra fazer tudo aquilo. E assim, para vocês, assim, como desenvolvedores, como autores, essa questão de você criar um cenário e ao mesmo tempo deixar na mão do mestre é um desafio complicado, porque normalmente o jogador de RPG, os mais modernos pelo menos, eles gostam de ter as coisas mastigadinhas, né? Pô, e essa cidade aqui, quem que é o mestre, quem que é o prefeito, o que acontece nesse lugar? Ao mesmo tempo que o jogador antigo, ele gosta de realmente pegar aquilo como uma lousa branca, tendo só os nomes e alguns detalhes de referência e inventar conforme o desejo. Eu sou desses. E pra vocês desenvolverem isso no Valança, como é que foi? Porque assim, ele tem uma lore, ele tem ali os deuses. Como é que foi esse equilíbrio no desenvolvimento da lore do cenário? Olha, Jean, eu vou tomar frente aqui, porque senão eu vou ficar só assistindo o podcast, né? Que é uma opção muito boa. Você tá participando e você tá assistindo, né? Eu Mas, faço isso direto. enfim, voltando ali para a questão da origem do cenário, né? O Pop já explicou muito bem, né? Qual seria a ideia, né? Eu tinha muito para mim, né? Como editor do Legião, que foi o cenário oficial, né, do Old Dragon primeira edição, que era um cenário muito bom, quer dizer, é um cenário muito bom, mas ele não é muito acessível em relação ao tamanho do lore, e assim, só aqueles caras mais cabeçudo que gosta de se enfiar numa história épica e tudo mais, e com aquelas reviravoltas e tudo mais, vão gostar. Mas é um pouco assustador para quem tá chegando agora, como você falou. E do meu ponto de vista, eu sempre vi o Old Dragon como um material acessível, né? E acessível não só em relação ao valor, ao preço, ao custo dele, como também na filosofia do design e como os produtos são apresentados para o seu público. Então, para o Valanzia, eu acho que assim, foi muito um foco nisso, de você agradar o cara que ele quer ter aquela historinha dentro ali. O cara ele vai ter lá as intrigas entre os diversos reinos de Valanzia, mas também tem para aquele mestre que gosta de criar dentro de um pano de fundo já pronto, está disponível lá. Essa foi uma preocupação nossa e é uma preocupação nossa até hoje eu tenho coisa que está sendo escrita para Valança que eu escrevi. O Rafael tem coisa que ele escreveu. O Antônio talvez tenha coisa que ele escreveu. Mas o que é Valança é o que foi publicado, aquilo que é o canônico, e você não precisa se preocupar de, nossa, aí vai lançar os primeiros daqui a 2 anos, que vai mudar tudo que aconteceu na minha mesa e como é que eu faço agora para consolidar as duas coisas. Isso a gente não quer fazer. A gente quer que seja um cenário que seja para todos. Como o Pop sempre falou para mim, falou assim, Thiago, quando a gente publica uma coisa, ela é pública, ela não é mais sua, acabou, entendeu? É de quem for ler, de quem for consumir, de quem for usar aquele material. Então acho que essa foi uma coisa muito importante que guiou a gente na criação do cenário, entendeu? Cara, e a liberdade que o jogador tem, o mestre, como criador de histórias, tem ali no cenário, como ele foi escrito, foi incrível. Porque você tem ali digamos assim, é um grande quebra-cabeça, até uma coisa legal. O mapa de Valança, ele, pelo menos o que tá no livro, ele é todo em X-Crown, né? É todo em hexágonos ali, e cada hexágono é tipo um bioma, e aí esse bioma, tem ali uma descrição mais ou menos do que teria nesse bioma, mas ali é
teu momento de brilhar como narrador, né? Essa parte do X-Crawl ali é uma coisa muito antiga do RPG, mas como que vocês adaptaram isso? Pra, tipo assim, ao invés de, vou fazer um mapa tolkieniano, todo detalhado, ou então fazer um negócio mais X-Crawl mesmo, como que foi, assim, o caminho que vocês seguiram? Você queria fazer uma coisa mais, sei lá, uma ferramenta para o narrador ou imaginação para o jogador? A minha referência não foi Carameicos, mas eu queria deixar essa referência para quem quiser buscar. Existe um cenário do Dungeons and Dragons da Grow, né? Aquela caixa grande que saiu pra gente. Ele se tornou parte de Carameicos, mas ele passava dentro de um cenário autocontido que é o Thunder Rift. E ali cada aventurinha que foi feita pro D&D básico da Grow, que a gente chama aqui, né? Aquele D&D ele era um básico do Rule Cyclopedia, que eram os lançamentos dos anos 90. E as aventuras eram fininhas, acho que tem tipo 16 páginas. Em 16 páginas cabe muita coisa. E elas são muito autocontidas ao mesmo tempo que participam de um coletivo, que é esse Thunder Rift. Então, pra mim, isso foi muito assim norteador na hora de escrever o livro, né? Era o que eu queria acrescentar sobre isso. Sobre a questão do Extra Crawl, eu queria fazer um comentário que, assim, hoje em dia é meio que, entre aspas, proibido você lançar algum produto que seja voltado para um público OSR que não tenha uma mecânica de Extra Crawl ou um Smart, sabe? Parece que é uma coisa que tem que ter. A polícia Mas do no RPG caso aí a bate na sua gente... casa. A polícia do OSR, né? Vai bater na sua porta e fala assim, cadê o seu Execrawl aí? Mas eu acho que quem pode falar muito bem sobre isso é o Antônio, que escreveu o Guia dos Ermos, que assim, se você não tem o Guia dos Ermos para jogar com Valanzia, assim, é quase que uma compra casada. Vale muito a pena você ter aquele livro para você explorar os ermos de Valanzia, porque assim, é onde vai brilhar bem mais o material. Olha, boa dica, hein? Boa dica. A gente, quando fez o Valanzia, e a gente sabia que a gente ia bater bastante nessa verve da exploração de hexágono, já ficou claro pra gente que Valanzia tinha que ter um mapa hexagonal. E como a gente já ia lançar um livro já direto no financiamento sobre exploração de ermos, a Valanzia tinha que ter alguma parte erma para ser explorada. Então a gente teve aquela ideia de fazer o mapa numa face do pôster e no verso você ter só um pedacinho de Valanzia e todo aquele mapa em branco para você preencher com os adesivos e tal, porque você teria um livro só para te ajudar a fazer aquela exploração. E como é tudo aleatório, assim, se nós pegarmos, cada um aqui for mestrar uma mesa de exploração de ermo, a minha Valanzia vai ser diferente da do Jean, que vai ser diferente da do Beltra, que vai ser diferente da do Righetti. Cada vez que você jogar Valanzia, ela vai ser diferente. Porque elementos novos vão aparecendo nessa exploração dos ermos, né? A sociedade, a civilização vai encontrando novas civilizações, e isso vai fazendo com que o cenário evolua para um ponto completamente diferente, né? De repente, na minha mesa, eu encontro lá uma cultura asiática, né? Ou que seja compatível com a cultura asiática. Na do Riga, por uma questão dos dados, tudo vai sair em deserto, então vai ser uma coisa um pouco mais diferente. Na do Jean, de repente, aparece um monte de praia, mar, ilha, e aí o cenário já toma uma verve mais pirata. Então, assim, a gente tem um cenário, um livro que são 136 páginas, se não me engano, mas aquilo ali é o inicial, é o pontapé que a gente deu para vocês. De ponto para frente, você constrói a tua Valanzia na tua mesa da forma que você quiser, o que os dados permitirem que você construa. E uma coisa que nós três gostamos de fazer, também está muito presente no texto da gente, quando a gente vai fazer qualquer descrição do cenário, a gente procura ser essencialmente vago. Uma coisa, por exemplo, quando eu comecei a jogar RPG, eu jogava com Carameicos. Carameicos era um livrinho fininho, o formatinho grande, né, tradicional de RPG, 150 páginas talvez, um pouco mais, um pouco menos. Mas ali, sabe, garotão, 10, 12 anos, estudante, em uma semana você matava aquilo, né? Rapidinho você entendia qual era do cenário, guardava nomes, decorava as cidades, quem governava o quê. Aquilo rapidinho entrava no teu sangue e você dominava aquele troço. Alguns anos depois cai na minha mão o Forgotten. E aí, cara, foi uma complicação, porque você dependia de um lore muito extenso para conseguir dominar, e é aquilo que você falou antes, você fica com medo de, poxa, será que se eu colocar esses personagens conversando com o Rei de Corme, eu vou estar destruindo alguma coisa do cenário que eu ainda não descobri, que eu ainda não li, que eu ainda não sei que existe? Então isso vai meio que te limitando. Então nós três,
né, nós decidimos que, assim, todo o material que sai pro Old Dragon, ele é Valanza, mas a gente vai tomar muito cuidado. A gente diz isso no livro, o cenário é autocontido naquele material e a gente não tem a intenção de evoluir o possível plot do Valanza, exatamente para você não destruir, não contrapor as mesas de cada pessoa, né? Porque é muito chato, de repente, sei lá, você faz uma guerra gigante lá, descobre que Valanza vai ser invadido por um monte de orc e tal, e aí no combate épico final, o rei Adam morre lutando lá na batalha com os orcs. Aí 6 meses depois a gente publica uma aventura onde o rei Ada é o personagem principal. Isso acabou com a aventura, acabou com a campanha do cara. Então a gente tem muito cuidado para que isso não aconteça. Então são sempre side quests, pouca coisa vai mexer ali no cerne do cenário, exatamente para ele ser perene, né, para ele durar bastante e para que cada um preencha essas lacunas que a gente deixou dentro da sua própria mesa. Cara, isso é um desafio hoje em dia, porque normalmente o mercado editorial de RPG busca sempre especializar, expandir. A gente viu isso em D&D recentemente, a gente viu isso também em Tormenta. Como que os cenários ficaram cada vez mais específicos, com datas e acontecimentos cada vez mais épicos, e aí é difícil você encaixar uma campanha que não seja uma campanha oficial com os acontecimentos do cenário. E enquanto que em Valança eu gostei realmente dessa liberdade, porque assim, eu tô numa mesa que eu tô narrando, revezando com outro mestre. Eu e o Matheus, lá da Legend Dragons, a gente tá fazendo as mesas aos domingos, e assim, é muita coisa de sei lá, pai proletário que não consegue trabalhar, descansar outro dia que não seja final de semana. Que assim, a mesa acontece domingo de manhã, das 9 ao meio-dia. É a hora que a gente encaixou para caber na nossa agenda. Na hora que ir pro culto, vocês estão jogando RPG. Tá certo, tá ruim também não. Esses hereges aí que não vão pra igreja. E aí a gente pega e a gente falou assim, ó, a tua mesa não vai interferir na minha mesa. Então assim, os personagens estão na mesma mesa dos dois, eles assim, quando acontece uma coisa na mesa de um, ela vai afetar o personagem na ficha da mesa do outro, né? E o legal do Valança é que como você pode criar qualquer coisa, a gente tá lá em Carcaster, perto do Charco das Feras. A gente criou toda uma lore de Charco das Feras, que quando eu fui ler o livro, eu falei, não, deve ter aqui umas 10 páginas falando sobre detalhes do charco. Era tudo invencionice do Matheus. E eu falei, cara, que irado isso. Tipo, tem uma coisinha ou outra, um lugar no cenário ali que é descrito, mas é muito direto, assim, de você ter a liberdade. E isso me lembrou muito do Old Dragon 1, porque naquele Forte das Terras Marginais, eu digo assim, como mestre, uma falha minha é que eu nunca consegui narrar ela inteira. Porque cada parágrafo daquela aventura, que é uma aventura clássica já do RPG Nacional, ela me permitia fazer uma sessão inteira. Então assim, não sei o que, no norte tinha uma ponte com orcs, não era orcs, era trolls, uma coisa assim. Ogro, isso. Essa mesa ela rodou inteira em cima de um parágrafo, sabe? Porque você tinha liberdade pra criar, então eu ia criando em cima. E Valança eu tô com o mesmo feeling, sabe? É um detalhe. Um X-Crown ali, eu tô considerando que é um dia de viagem, é 12 km. Mas se for pensar realisticamente, andar 12 km num dia carregando uma mochila pesada é um dia de viagem. Tu gastou teu dia de sol ali nessa caminhada. Então assim, e tá sendo muito gostoso a exploração, dia a dia, X-Crown a X-Crown, sabe? E isso eu não sentia há muito tempo. Como narrador é uma liberdade muito gostosa de você ter, e como jogador é melhor ainda, porque você não tem aquele medo de você pisar em falso. Quer dizer, claro, o Old Dragon, assim como qualquer OSR, ele é mais mortífero, digamos assim. Mas você tem aquela coisa de se você sobrevive a uma sessão, sobrevive a um desafio ali mais complexo, né, uma masmorra, um inimigo, uma missão que você estava concluindo, não é o personagem que volta mais forte, é o jogador que sai mais experiente. Cara, e na última mesa de domingo, um jogador falou assim, cara, meu personagem é muito forte, é nível 3. Todo mundo nível 1, ele é nível 3. Para ele ser nível 3, ele teve que suar muito. E assim, é muito legal que as histórias do personagem se mesclam ao cenário e ele se torna famoso no cenário conforme as sessões que ele vive. E não é aquela coisa tipo, sei lá, você é da igreja de fulano. Você literalmente fez tua história. Você tava fazendo sua fama. E o Old Dragon 2, pra quem não sabe, o livro básico, ele vai até nível 10. E isso eu acho maravilhoso. Porque, por mais que seja nível 10, não é como se tivesse limitado. É uma progressão comum de RPG. E o 10 é como se fosse um épico, mas não é aquele épico de estar matando deuses, né? É você vivendo aventuras como um aventureiro super
mestre, porque, vamos ser sinceros, quem que consegue fazer uma campanha do nível 1 ao nível 20 hoje em dia? É difícil. Eu tava numa campanha até nível 13 e é isso. Sobreviva. E no caso de Valância, pessoal, vocês deixaram essa liberdade toda, mas quais são os desafios que vocês veem pro futuro pra criação de conteúdo, já que vocês não vão querer mexer em lore, assim, em questão do cenário? Vocês pensam em dar, tipo, um salto temporal, ou então criar apenas, sei lá, histórias pra uma pequena cidade, ou uma pequena missão ali, digamos assim, um espaço que já tem uma descrição rápida, vocês vão expandir alguma ruína, ou não? Vocês querem deixar o povo ir desenvolvendo um material livre e apenas mostrar esse material pro pessoal? Qual é a ideia de vocês editorialmente falando? Cara, assim, ó, sabe a história do porquê o cenário de Dark Sun em AD&D teve 2 caixas? Ele teve 2 versões de cenário básico, porque os romances continuaram a história. Eu vou dar um spoiler, talvez, de 30, 40 anos, mas eles libertam uma cidade, que todas as cidades são cidades-estado. Eles libertam, então eles derrotam lá o chefão e se torna a primeira cidade livre. Só que isso interferia nos produtos, e eles fizeram uma segunda caixa, onde já constava isso, e aproveitaram para mudar regras e tal, e aí as caixas conflitavam. Então, não é do nosso interesse nenhum fazer isso, fazer saltos de tempo, né, fazer, que nem que o Tony falou do Forgotten, né, ele tem muito isso, assim, agora sei lá, quais são os nomes, mas, tipo, a época da magia, a era do não sei o quê, a deusa da magia morreu, então agora tudo mudou, mas por quê? Porque tinha essa alimentação pelos romances, né, era uma coisa que acho que acabou meio que canibalizando o cenário. A gente não tem interesse em mudar. O que eu faço, e não tô dizendo que é uma coisa da editora, né? Eu criei uma vila que chama Grandes Velas, e essa vila eu uso pro meu jogo. Assim como, né, o Thiago tem o material dele, né, o Antônio também tem. E ainda assim, mesmo sendo a minha Valância, eu não interfiro com as coisas, assim, não tem nenhum impacto global, não tem problema nenhum, mas não é o meu estilo de jogo, né? A gente vai investigar lá o Charco das Feras, vai investigar as montanhas do Zagig, e é assim, sabe? Eu acho, aí tem que ter uma conversa aqui entre nós, né? Mas que esse é um caminho, assim, que material novo não vai influenciar, como tem material novo sendo feito já, eu tô fazendo, inclusive. Mas não é nada que mude, assim, que na verdade o Rei Adam é um ciborgue, sei lá, e muda algo, né? Existe forma de você expandir o cenário, você conflitar. Você pega, por exemplo, as aventuras pequenas que nós já publicamos, né? Você tem, por exemplo, no Monte do Desbrio, ela se passa numa região esquecida e esquisita do mapa. Ninguém normalmente presta muita atenção naquele pedaço do mapa, não tem nada muito relevante ali próximo. É praticamente metade de um hexágono do mapa normal de Valância, e tem 50 páginas de aventura meio hexágono, sabe? E você até descobre umas coisas legais sobre a história do cenário e tal. Fala sobre a época da colonização, quando os colonos estavam chegando da Terra Antiga até Vetúsia, que é o continente onde está Valância. Dá umas pinceladinhas aqui e outra ali, mas ela não apaga, ela não muda, ela não deixa torta nenhuma linha do livro básico. Então, existe jeito de você fazer. Desde que você tenha compromisso com o teu cliente, né, com o teu leitor, e ele esteja acima da sua ânsia de fazer dinheiro, de imprimir material e de publicar e atropelar as coisas, você consegue fazer. As coisas só precisam ser feitas com calma e com métodos. Você faz de forma atropelada, porque precisa fazer 15 livros por ano e precisa vender não sei quantos 1000 livros por ano, aí a coisa fica um pouco mais complicada. Como a gente não tem essa pressão, a gente consegue fazer. Com calma, com jeitinho, a gente consegue fazer. É um método bem particularmente, desafiador, eu acho que particularmente é mais fácil tu bolar a linha inteira até o final e ir trabalhando nesses eventos, né? Então vamos lançar esse livro, vai ter o Prelúdio da Guerra, aí o próximo vai ser a Traição, aí o seguinte vai ser a Guerra, aí o último vai ser, sabe? Então acho que o que a gente se propõe, eu acho que é mais difícil e acho que é mais gostoso e acho que é um produto muito mais interessante, porque é isso mesmo, a gente tem uma ideia, mas não, no momento que tu limita, que tu coloca numa caixa, dizendo, não, então
essa pessoa se relaciona só com essa. A história do universo, então os deuses surgiram, e aí tu cria páginas e páginas de coisas que não serão úteis. Eu acho que o principal é isso, é tornar o livro útil, sabe? Saber como é que foi a adolescência talvez não tenha utilidade, né? E a gente pode colocar ali que o príncipe se dá muito bem com a família, menos com o seu primo invejoso. Ah, primo invejoso, opa, já pode surgir um gancho, né? Que vem da família, dos bastardos. Aí tu já sabe, com uma linha ali, tu já bota um gancho de aventura e torna aquilo muito mais útil. Que quem cria a história mesmo é o mestre, né? Ó, eu ler aqui uma mensagem aqui, ó, o João Vitor ele comentou aqui, ó. Cada valância, ela é uma, mas seria correto dizer que há uma sugestão de horror cósmico no cenário? O que vocês acham? É essa sugestão, um Dark Fantasy com horror cósmico? Tem várias coisas escondidas em Valanza. Tem coisas que a gente colocou lá que até hoje as pessoas ainda não se ligaram. Um dia alguém vai ligar Lé com Cré e vai entender. Tem um toquezinho de horror cósmico ali. Nós três gostamos de horror cósmico. Acho que não custa nada você falar, olha lá, ó. Eu não tenho nada tatuado de horror cósmico. Poxa, não tenho cultura no peito que Não tem. Assim, sabe, acho que não custa nada você, numa linha perdida lá em qualquer lugar, você falar que tem um deus polvo e tal, que dorme nos oceanos, não muda em nada a história do cenário, mas é um gancho para quem também gosta, aproveitar isso para jogar. Quem não gosta, vai ler e vai passar para a linha seguinte, entendeu? Então, cara, qualquer coisa em Valanza, desde que você não empurre goela abaixo dos teus jogadores, você consegue fazer qualquer coisa. Tem inclusive referência que liga Legião a Valanza. Tem uma coisa de Legião que tá em Valanza, de Valanza que tá em Legião. Às vezes aparece um ou outro e fala, eu acho que é isso. Eu não digo nem que sim, nem que não. Mas tá por aí. Que pode ser, pode não ser. Eu gosto de falar que em Valanza você tem estilos e temas para todo tipo de jogador, né? Então tem o fã de Lovecraft, ele vai achar o que ele quer lá. O fã de Tolkien vai achar o que ele quer lá. O fã de Game of Thrones, né? Ele vai achar o que ele quer lá. O fã, sei lá, de Bernard Cornwell vai achar o que ele quer lá. Então, assim, uma coisa que orgulho que a gente criou nesse produto é que, assim, dificilmente vai ter algum gosto específico que o cara não vai conseguir encontrar a sua verve ali. Talvez o cara goste de fundação, aí realmente vai ser um pouco difícil. Mas, no geral, quando você fala em fantasia, né, fantasia medieval, alta fantasia, baixa fantasia, você vai achar o seu nicho ali dentro, entendeu? E vai achar um nicho onde não tá tudo, né, esquadrinhadozinho para você. Você vai ter lá e você começa a desenvolver dentro do que você achou, do que você gosta, do que sua mesa gosta de fazer. Eu acho isso muito legal, gosto muito desse aspecto do produto em si. Excelente, excelente. O Fabrício até tinha perguntado aqui qual estilo, gênero de aventura vocês acham que mais se encaixa em Valância. Isso responde muito bem a pergunta, né? Que você tem essa liberdade, realmente, você vê ali uma abertura pra você desenvolver a sua aventura nesse estilo. Eu gosto muito da ideia de Cthulhu medieval, sabe? Eu já fiz algumas aventuras nessa ideia cthulesca, que os deuses malignos ou os deuses do caos estavam envoltos ali. E funciona, e funciona. O João Vitor comentou também aqui, ó, que a deusa da magia de Forgotten morreu a segunda vez essa semana. É verdade, eu vi os noticiários. Se eu não me engano, algum deus de Arton morreu também. Tem que conferir o último lançamento. Um dos cargos mais perigosos do RPG mundial é ser deusa de magia de Forgotten. Deusa da magia é perigoso, cara. Insalubridade terrível. Assume esse cargo, nenhuma seguradora faz teu seguro de vida. É impressionante. Tá louco. Todo aventureiro quer namorar a deusa da magia, cara. É um absurdo isso. O João também perguntou aqui, ó. Seria possível romance / contos em Valância? Nessa pegada de não virar o cenário do avesso, claro. O que vocês acham? Isso seria viável no futuro? Ou uma coisa mais feita por fã seria mais ideal? Então, romances, eu acho complicado. Acho complicado porque você não vai querer ler um livro e depois descobrir que aquilo não é canônico, né? Uhum. A não ser que você escreva, tendo o cenário como pano de fundo, vamos contar a história de 3 aventureiros aqui, que vão do ponto A ao ponto B, e o máximo que eles vão fazer é quebrar uma taverna no meio do caminho. A não ser que a história seja sobre isso, que eu talvez não veja como atrativo economicamente, ou mercadologicamente,
Se eu fizer um livro onde o cara vai esfaquear o Rei Adam, vai destruir o Shagig, vai descobrir que não sei quem é uma farsa, vai fundar uma cidade que 100 anos depois virou a nova capital do reino, eu vou destruir o cenário. Então, é meio que na contramão disso do que a gente está falando. Por outro lado, material de fã, cara, material de fã pode tudo. Tudo, porque ele é opcional na mesa de todo mundo, sabe? É tudo plug and play. Você vai lá, olha, pô, isso é legal. Pega, liga no teu livro, encaixa lá na USB do teu livro, tá funcionando, tá ótimo. É um bom local para começar uma escrita, né? Eu vejo muito que, assim, se fosse pensar num material assim, literário para Valância, né? Não estou dizendo que a gente vai fazer isso, escrever isso, mas enfim, né? Para qualquer pessoa que tiver interesse, você tem todo um passado para escrever sobre, entendeu? Tem toda uma tragédia que dá início ao lore. Você pode escrever sobre isso, você pode imaginar, porque assim, tem poucos detalhes sobre o que aconteceu, né? Por que aconteceu de fato? Sei lá, de repente houve um grupo de aventureiros que tentou impedir aquilo e não conseguiu. Não sei, pode ser. Então acho que existe espaço, mas acho que quem é o dono dessa coisa tem que ser os fãs mesmo de pegarem, escreverem e mostrarem pro mundo, entendeu? Excelente. E uma outra alternativa que existe é a seguinte, que eu também volto às minhas áreas de estudo, né? Que o AD&D, ele tinha romances das aventuras. Então, Tomb of Horrors tem um romance específico de Tomb of Horrors. White Plum Mountain tem uma aventura específica, Keep on the Borderland. Então, tipo, como o Antônio falou, é um grupo de aventureiros que faz aquela aventura. E aí, todo mundo já leu a aventura, sabe? Já sabe como é. Só vê como é que aquilo se desenvolve com outro grupo. É quase como uma versão mais primitiva de assistir um como é que chama? Tipo um Twitch, assim, pra ver as pessoas jogando, né? Só que a versão lendo. Nossa época era um detonado, né? Um detonado. Exatamente, é um detonado da aventura. Ai, muito bom. É o Super Dicas Old Dragon, né? Super Dicas Old Dragon. Super Dicas Old Dragon, detonado de Valância. Super Dragon. Galera, ó, eu quero dar uma dica aqui pro pessoal que tá aqui comentando aqui, que tem uma coisa que a gente tá fazendo na nossa mesa, que tá dando muito certo. A gente ofereceu uma recompensa em XP extra pros jogadores, que a cada sessão escrevam um relato do ponto de vista dos seus personagens daquela aventura. Então, tipo, é legal que cada personagem, como é de uma classe diferente, tem uma história diferente, ele cria um relato de uma forma diferente. Então, por exemplo, o meu personagem anterior, ele era um ladino. Então ele falava de uma forma toda misteriosa, ele era muito inteligente, então ele tinha um jeito de falar muito inteligente. E quando ele morreu, a minha caçadora que tomou lugar, ela é muito mais bruta. E aí quando o bardo da sessão, que é de outro jogador, escreveu o relato, ele fez uma poesia. E eu achei isso fantástico. E aí a gente criou lá o blog, a Lane Dragon tem um blog dela lá no Medium, acho Medium, que a cada semana de jogo, quem manda lá o negócio, eles publicam certinho como se fosse um relato de campanha. Só que não é bem uma campanha linear. Então cada relato é uma poesia, é uma história, é um conto. É uma base para uma história mais complexa, né? Mais aprofundada. Então assim, a dica que eu dou é essa. Faça um relato da mesa de vocês. Não adianta você criar uma coisa que hipoteticamente um grupo de aventureiro faria. Relata o que você fez na sua aventura. Sabe? Como que foi a sua Valância? Como que foi a sua aventura através dos ermos de Valância? Eu acho que é isso que é legal. Isso que inspira novas campanhas, inspira novas aventuras, inspira novos jogadores e principalmente novos mestres de RPG, né? Galera, infelizmente a gente precisa finalizar nosso podcast, mas quero agradecer de coração aqui a presença dos três: Antônio, Eterno Mr. Pop, Rafael Beltrame, Thiago Righetti. Cara, vocês são monstros lendários do RPG Nacional. E assim, mais uma vez, escreve o nome de vocês nas páginas do RPG do Brasil, com Valância, com Old Dragon 2 mais uma vez. E eu quero deixar para vocês aqui um espaço para os últimos recados pro pessoal, onde o pessoal pode adquirir Old Dragon, pode adquirir Valância e buscar mais conteúdos também para absorverem mais desse cenário maravilhoso. Começar então. Vamos lá, gente. Old Dragon você encontra nas melhores livrarias do gênero, nas piores também, mas você encontra principalmente no site da editora Buru, que é loja.burueditora.com.br, e também encontra no site do Old Dragon, que é o olddragononline.com.br. Lá você consegue comprar os materiais digitais e ele já entra direto na tua conta do Old Dragon Online. Você consegue pesquisar os materiais que você quer para sua campanha, fazer fichas de personagem. Então você adquirindo seus materiais digitais dentro do Old Dragon Online, você consegue acessar ele para escrever suas campanhas, criar teus personagens, criar fichas de personagens lá dentro. É uma forma
extremamente moderna de jogar um RPG que se propõe a ser old school, né? Então há esse contraponto curioso aí de um jogo antigo que você consegue jogar de uma forma extremamente moderna. Acho que no Brasil não tem nenhum sistema que tenha a bolsa digital que o Old Dragon 2 tem. E para concluir a minha parte do jabá, eu meio que prometi, porque existe uma tradição na comunidade do Old Dragon que às sextas-feiras sempre saem linhas de coisas que as pessoas não sabem. É o dia que eu me disponho a me colocar à disposição para tirar dúvidas e as pessoas perguntam sobre lançamentos e tal. E eu disse que eu estaria aqui hoje com você para fazer o jabá do próximo lançamento do Old Dragon, que é o Senhores da Guerra, que é um livro de campanha, é um suplemento, né? Corzinha azul, ele é um suplemento. E de esteio, ele também é um mini cenário. Você consegue jogar na Velha Bretanha, para quem gosta do Rei do Inverno, do Bernard Cornwell, praticamente jogar RPG na Era Arturiana, se ela realmente tivesse existido, com as regras do Old Dragon. Esse livro saiu para a primeira edição e agora ele está capa dura, totalmente adaptado para a segunda edição. Tá bonito pra caramba. E todo mundo do grupo do Old Dragon vai descobrir que ele vai começar a ser vendido na semana que vem. Mas se você já tá aqui assistindo a gravação do podcast, você tá sabendo em primeira mão que semana que vem nós lançaremos esta belezinha aqui. Exclusivo! É o spoiler do spoiler. É o spoiler do spoiler, hein? Muito Foi bom. spoiler do spoiler. É por isso que eu falo, assistam as gravações em live, tá? Não espera só sair a versão editadinha bonitinha. E pro pessoal seguir vocês, galera, vocês querem deixar a rede social de você pra gente encerrar aqui? Eu não tenho rede social. Eu, na verdade, tenho, mas não uso. Uso para fofocar a vida dos outros. Mas se você tem disponibilidade para seguir alguém, segue a página lá do Old Dragon no Instagram, que é onde a gente faz a divulgação dos lançamentos da gente com alguma frequência, e é simples de você encontrar, é @OldDragonRPG, e lá tem todas as novidades em relação ao Old Dragon e a Valanza e aos cenários e etc. E o Old Dragon também tem no WhatsApp e tem no Discord. E pode nos achar também por ali. Eu tenho um Apoia-se, eu escrevo alguns materiais, quem quiser dar uma conferida. O preço de um enroladinho de salsicha, já tá participando. Tem material de anos já construído ali. Tem coisas que são até meio embrionárias, assim, de outros materiais. Então, aventuras beltrâmicas. Depois a gente escreve de algum jeito aí. Quem quiser dar uma conferida, tá? E o grupo do WhatsApp, ele é muito legal, porque o pessoal se ajuda muito, tira muitas dúvidas. E tem muita criação, assim, acho muito legal. Eu tô meio que na mesma vibe do Antônio. Eu tenho rede social, tenho Instagram, tenho Facebook, tenho Twitter, tenho Sky, mas eu pouco uso, é mais pra curicar a vida dos outros, né? Mas quem quiser me seguir lá, quiser me colocar como amigo, fique à vontade. Talvez eu demore pra responder, porque eu não uso essas redes, né? Então eu acabo aceitando convites depois de um bom tempo. E falar que, assim, um dos grandes pilares, um dos grandes tesouros do Old Dragon é sua comunidade. Então, o grupo do WhatsApp lá é um caos, é uma bagunça. Às vezes, se eu fico 2 dias sem entrar no grupo, tem mais de 2.000 mensagens lá não lidas. Mas, assim, é um pessoal que se ajuda, é um pessoal que vai te acolher. Se você tem uma dúvida boba, pareça boba para você, o pessoal vai, tipo assim, na hora vai querer te ajudar, te dar uma dica, te dar um apoio. E isso é uma coisa muito importante hoje em dia, onde às vezes você entra numa comunidade nova, o pessoal fica, você é um noob, você não sabe, sai daqui, o que você quer aqui? Isso é uma coisa que sempre teve na comunidade do Old Dragon. Eu participo dela desde 2011, 2010, 2011, quando eu conheci o produto, que você sempre é bem acolhido. Não importa a época que seja, você vai achar lá uma mão amiga, um braço amigo para te guiar por essas dungeons aí que são as suas dúvidas dentro do RPG. Então, se você tem alguma dúvida, alguma necessidade, cara, entra lá no grupo do WhatsApp, entra no Discord, você vai ser bem recebido, você vai dar muita risada, você vai ganhar um material exclusivo lá, que é o monge do Mr. Pop, que todo mundo conhece, é o melhor monge que tem, né? E vai sempre tá debatendo, conversando com pessoas muito, muito interessantes.
Caras, foi um grande prazer ter vocês aqui hoje. Eu quero fazer um episódio especial de Legião e só não consegui ainda fechar uma agenda direito com o tio Nitro, que a gente consegue fechar. Porque assim, por mais que Legião ter ficado no Old Dragon 1, é um cenário multissistêmico. Eu adorei quando eu li o PDF, não tenho ainda a versão física, quero comprar aquela caixa maravilhosa, não sei se ainda tem em estoque, mas eu quero. E assim, galera, pra quem ficou aqui, os links que foram citados estão aqui embaixo e, por favor, comece a jogar Old Dragon se não joga Old Dragon. É gratuito o PDF, como eu falei, e vale muito a pena você conhecer esse sistema OSR, que é muito gostoso de jogar. A segunda edição tá excelente, tá delicinha. E galera, sempre como eu falo aqui, por favor, sigam a Dice Masters, é muito importante para nós deixar o seu like, deixar seu comentário, seguir a gente nas redes sociais que estão aqui embaixo também, se inscrever no YouTube, se inscrever no Spotify, são pequenas coisas que você pode fazer para nos apoiar. E se você já faz tudo isso, já acompanha aqui o DMCast, vou te convidar a nos apoiar. Nós estamos aqui com o nosso Apoia-se, lá no apoia.se/DiceMasters, onde a gente tem lá, por apenas R$10, você tem, além de recompensas 1000, que são descontos exclusivos com os nossos parceiros, que são vários lojistas de peso do RPG nacional. Tem também camisetas, tem jogos de videogame, temos parcerias com editoras. Quero fazer uma parceria no futuro, quem sabe com a Buró. Mas assim, eu digo pra vocês, apoia a Dice Master, é apenas R$10 por mês e ajuda muito na manutenção aqui do canal, beleza? Aqui no final eu vou deixar aqui o QR Code para você poder nos apoiar com o link embaixo. E como eu sempre digo aqui no final de todo DMCast, jogue muito RPG e que os dados estejam com você.